Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do livro dos Provérbios, nosso segundo encontro. Provérbios capítulo 1, do versículo de 8 a 19. Ouçamos, então, a nossa leitura. Resistir aos injustos. Meu filho, escute a disciplina de seu pai e não despreze o ensinamento de sua mãe, porque serão para você uma coroa formosa na cabeça e um colar no pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem enganar você, não se deixe arrastar. Eles costumam dizer: venha conosco, vamos fazer emboscadas para matar, vamos cercar impunemente o inocente. Nós os engoliremos vivos, como faz a morte, inteiros, como aqueles que baixam à cova. Conseguiremos todo tipo de riquezas e encheremos nossa casa com as coisas roubadas. Participe do nosso grupo e faremos uma caixa comum. Meu filho, não ande com gente desse tipo, nem ponha os pés no caminho deles, porque os pés deles correm para o mal, e eles se apressam para derramar sangue. Não adianta armar o alçapão quando o passarinho está olhando. No fundo, suas armadilhas serão mortais para eles próprios, que estão atentando contra si mesmos. Tal é o destino do ganancioso. A cobiça acaba com o cobiçoso. Versículo 8. Meu filho, escuta a disciplina de seu pai e não despreze o ensinamento de sua mãe. Palavra dirigida dos pais aos filhos. O verbo escutar está no imperativo. O ensino dos pais é a primeira escola de sabedoria. Também, depois dos pais, se refere aos mestres, que dirigem os discípulos no ensino da sabedoria. O próprio Javé deu a Israel os ensinamentos. No meio do povo, a criança recebe essa primeira instrução dos pais. Os sábios querem lembrar aos jovens com que respeito, honra e atenção eles devem acolher de seus pais os ensinos e tradições. Ao obedecer os pais, primeira experiência de autoridade, se aprende a ter consciência do fundamento divino da autoridade estabelecida na sociedade. Isto é, se abrindo então à sabedoria do mestre e sua autoridade. Neste versículo, atribuído a Salomão, ele dirige aos ingênuos, versículo 4, nós veremos. Aliás, nós vimos, versículo 4, aos ingênuos, a fim de que obtenham a sagacidade. Segundo o autor do livro, existem os fundamentos das leis morais. A disciplina ensinada pelos pais em questão de moral refere à primeira instrução na criação de um filho, e assim irá se formar o início da educação ética na consciência da criança. Quando se usa o imperativo não abandone, não despreze o ensinamento de tua mãe, refere-se a outro aspecto da formação da vida ética, da sabedoria aprendida pela experiência da vida, que, como a mãe, ensina
né, pela tradição moral e pela sabedoria, que envolve o indivíduo, para que ele possa aprender e se posicionar bem no mundo. Versículo 9. Porque serão para você uma coroa formosa na cabeça e um colar no pescoço. O escutar a disciplina dos ensinos, dos ensinamentos dos pais, que depois nos prepara para a disciplina dos mestres no conhecimento da sabedoria, nós vemos aquilo que irá acompanhar aquele que caminha no caminho da santidade, da consciência moral, através de imagens, de metáforas. Primeiro a coroa, o diadema e o colar, que querem, neste momento, descrever a beleza e a dignidade, né, conferidas pela sabedoria. Coroa na cabeça, um diadema, colar no pescoço. Descreve as faculdades intelectuais, cabeça, e da linguagem, o colar. Realidades, faculdades abençoadas pela observação e aprendizado do livro dos Provérbios. A sabedoria moral surge de uma fonte que transcende o ser humano. A sabedoria divina não é fruto da experiência humana, nem da racionalidade humana. Não é fruto do conhecimento sensitivo, que se aprende com os sentidos, nem do conhecimento racional especulativo. A sabedoria tem sua origem em Deus e é dom de Deus. Assim, ao aprender a moral, em sua disciplina, a pessoa será apta para pensar numa consciência reta e assim alcançar um alto grau de inteligência, conhecimento, que o tornará capaz de falar palavras de sabedoria, o colar. Versículo 10. Meu filho, se os pecadores quiserem enganar vocês, não se deixe arrastar. Não consentir em ser seduzido ao erro. Engano. Interessante. O mal, ele consegue discípulos pela sedução, pela ilusão, né? Colocar o livre-arbítrio a fim de reforçar a sabedoria, o livre-arbítrio, a fim de que, sendo reforçado pela sabedoria, ele não se sinta atraído pelo engano, pelo erro. Os pecadores são identificados como os ímpios, os nécios. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O nécio é aquele que se prepara para, o desprezo da ética e assim é conduzido a uma autodestruição. Assim, os pecadores são pessoas de má vida, porque todos os seus pensamentos são autodestrutivos. Eles constroem alguma coisa para si, destruindo outros. O coração de uma pessoa pode se inclinar para o mal. Inclinação, sedução, implica consentimento. Essa atitude pode se apresentar desde o período da juventude, quando esta vem seduzida pelos maus caminhos. A advertência aqui é de que não se deve aceitar a união com os pecadores, nem seus planos. Lembrem o Salmo 1. Pois os pecadores podem seduzir e incentivar a seguir um caminho que não conduz à sabedoria. Nem se deve ir ao conselho dos injustos, diz Salmo 1, nem no caminho dos pecadores, não se assentar, na roda dos zombadores. A criança deve aprender dos pais, desde a infância, a não aceitar a companhia de assassinos e ladrões, desenvolvendo assim uma repulsa para tais ações, não se expondo ao perigo. O pai deve ensinar ao filho a repudiar toda forma de pecado, de destruição.
Versículo 11. A ação do pecado, a ação do mal é sempre uma ação destrutiva. Ela nunca constrói buscando o bem. Ela sempre tem benefícios destruindo alguém ou alguma coisa. Versículo 11. Eles costumam dizer: venha conosco, vamos fazer emboscadas para matar, vamos cercar impunemente o inocente. Aquele que aceita se unir aos pecadores e arma arapucas aos inocentes, aos pios, e aceita o desejo da morte de outros, não percebem que aqueles que aceitam isso não percebem que ele está preparando o próprio fracasso humano. Né? Ele está bebendo do seu próprio veneno. E também o injustificável ataque ao inocente pelos pecadores irá causar neles mesmos um contraste. Eles preparam armadilhas, mas eles mesmos é que cairão nelas. Salmos capítulo 57, Salmo 57, versículo 6. 57, 58, versículo 6. Este versículo tem como referência o roubo, que na Sagrada Escritura vem comparada ao assassinato. O Talmud ensina: tirar um centavo de um pobre equivale a tirar-lhe a vida. Os ladrões, assassinos, odeiam todos os que são inocentes, que são isentos de pecado. Toda pessoa íntegra. A vida das pessoas íntegras denuncia a maldade dos maus. Sabedoria, capítulo 2, versículo 12. O justo incomoda os ímpios, porque o justo se opõe aos erros, reprova as transgressões e acusa aos ímpios contra a educação, né, que eles receberam. Versículo 12. Nós os engoliremos vivos como faz a morte, inteiros, como aqueles que baixam a cova. O Sheol, a cova, a mansão dos mortos. Sheol é uma boca insaciável que engole mortos. Isaías capítulo 5, versículo 14, Abacuque capítulo 2, versículo 5. A morte prematura era considerada punição por algum pecado cometido. A cobiça e a injustiça tornam o ser humano infernal, porque atentam contra a vida do inocente. A vida no Sheol é uma vida apagada. Então, como a sepultura recebe um homem inteiro, a intenção do ímpio pecador é matar o pobre e fraco para apoderar de sua propriedade, de seus pertences. Assim, o dano mortal é o objetivo dos ladrões, que querem engolir inteiro o inocente. A metáfora diz, como uma sepultura que engole o homem inteiro. Versículo 13. Conseguiremos todo tipo de riquezas e encheremos nossa casa com as coisas roubadas. Os pecadores, os ímpios, em seu agir, buscam atingir duas formas de ganhos, e sempre de forma fraudulenta. Todo tipo de riqueza que se refere à prata e o ouro, que são coisas preciosas, e de outro lado as coisas roubadas pela pilhagem, que depois vem distribuído e sorteado para cada membro da quadrilha. Eles roubam e distribuem entre eles, com passas do roubo e da pilhagem. Versículo 14. Participe do nosso grupo e faremos uma caixa comum. Os bens adquiridos pelo roubo da prata e ouro é partilhado em comum, beneficiando todos os ladrões. Trata-se de um roubo, um crime organizado. Naquele tempo, os artigos valiosos são divididos por sorteio,
lançam-se à sorte. A prata e o ouro são propriedades comuns do grupo de ladrões corruptos. Versículo 15. Meu filho, não ande com gente desse tipo, nem ponha os pés no caminho deles. Os Salmos, primeiro, serve de inspiração para a sabedoria do justo. O livro irá destacar duas formas, caminhos de se viver. O caminho da sabedoria, de um lado, justo, e o caminho dos ímpios, pecadores. Não se deve jamais seguir as inclinações que geram hábitos e comportamentos comuns dos ímpios. Não se coloca os pés nas trilhas dos ímpios. Se deve resguardar dos caminhos dos pecadores. Versículo 16. Porque os pés deles correm para o mal, e eles se apressam para derramar sangue. A inclinação do pecador é para o mal. Uma inclinação, né? É um consentimento para o mal. Se deve ter consciência, né, aquilo que escolheu e realizá-lo. Né? Mas ele sempre faz isso não para o bem, faz para o mal. Isaías capítulo 59, versículo 4 a 7. Suas obras são criminosas, suas mãos praticam violência, seus passos levam para o mal, e eles correm para derramar sangue inocente. Seus planos são criminosos, sua estrada é feita de ruína e destruição. Não se deve, pois, seguir os hábitos e comportamentos, modo de agir, fruto das más escolhas, que são comuns dos ladrões. Os pés do sábio e justo não seguem a trilha, né, de nenhum ladrão. Versículo 17. Não adianta armar ao sapão armadilha quando o passarinho está olhando. O caçador sabe que ele tem que armar o alçapão, né, de forma mais discreta possível. Deve também disfarçar a arapuca. Embora os ladrões espertos estendam redes ao inocente, aquele que foi instruído pelo Pai as descobre, né, e escapa. As aves aqui são os sábios, seus discípulos, que não irão cair nas armadilhas destrutivas dos ladrões. Uma armadilha bem feita pega a ave que se deixa atrair pelos cereais, que vê, né, mas não vê a armadilha armada. Versículo 18. No fundo, suas armadilhas serão mortais para eles próprios, que estão atentando contra si mesmos. O plano perverso dos ímpios, ladrões, se volta contra eles mesmos. A lei do talião, o feitiço, se volta contra o feiticeiro, porque toda pessoa que faz o mal, ela vai recolher o fruto do mal como consequência das suas escolhas. Não existe um ato neutro. Tudo aquilo que nós escolhemos é uma realidade que pode beneficiar nossa vida ou se pode também voltar contra nós, em forma de sofrimento e outras coisas. Aqueles que se unem aos ladrões e se tornam aprendizes do roubo e pilhagem, não suspeitam que eles mesmos irão cair nas armadilhas, como aves agarradas nas mãos dos ímpios, né, para matar e escravizar. Versículo 19. Então é destino do ganancioso, a cobiça acaba com o cobiçoso. Os versículos 18 e 19 falam da doutrina da retribuição que qualifica o agir ético do ser humano, que se deixa tender ou para o bem ou para o mal. Todo ato traz consequências. E eu dizia, essas consequências se voltam contra a pessoa, mais cedo ou mais tarde. O roubo irá destruir o próprio ladrão, o próprio ímpio. Esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.